Então vamos lá, Gênesis 2, nós vamos ler do versículo 18 ao 24. A palavra do Senhor diz: disse mais ao Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20: deu nome ao homem e a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso do meu osso, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo louvor, nós estamos diante, Pai, de um momento sublime, Pai. Nós estamos diante de um momento em que o Senhor, Pai, pela misericórdia, pelo teu favor infinito, Deus, constituiu, Pai, a primeira família, Deus, que habitou a terra. Oh Deus, como é maravilhoso saber, Papai, que o Senhor tem um projeto, Papai, especial para a família. Como é maravilhoso, Papai, saber que o Senhor chamou a família, Papai, com um propósito, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, porque, Pai, o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que tem cuidado, Papai, das nossas casas, Papai, que tem cuidado, Papai, da nossa vida. Ah, Deus, apesar de nós, Papai, o Senhor não tem virado as costas, o Senhor não tem, Papai, deixado de estender as tuas mãos sobre a nossa casa, Papai. Somos imperfeitos, Papai, mas clamamos pelo teu favor, mas clamamos, Deus, pela tua misericórdia, mas clamamos, Deus, pelo mover do Senhor, Papai, das nossas casas, Papai, porque nós precisamos do Senhor, porque nós precisamos da mão poderosa do Senhor, estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Pai. Toma cada família representada aqui, Senhor. Toma cada homem, toma cada mulher, toma cada filho, Senhor. Ah, Deus, que essa noite seja uma noite, Papai, de um grande mover no coração das famílias que aqui estão, daquelas que estão aqui representadas, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha me usar, Deus, toda a revelação que o Senhor me trouxe, através dessa palavra, que eu possa expressá-la, Papai. Ah, Deus, como um varão da manifestação da tua glória, Pai. Por isso me diminua, Papai, me diminua para que o Senhor cresça em mim, e é através de mim, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Coloca a tua Bíblia na tua cadeira e aplauda o Senhor.
Amém. Amém. Pode se sentar. Muito bem. Meus irmãos e minhas irmãs, como sabido, o culto de hoje é um culto da família, é um culto para a família. Então nós vamos falar do quê? Vamos falar da família. Para que falemos da família, há uma recomendação, há uma direção que o fazemos ou o façamos dentro de uma macrovisão. Dentro de uma macrovisão. Mas em que consiste essa macrovisão? E qual que é a razão pela qual nós temos que buscar essa amplitude? Nós temos que buscar essa amplitude para que nós possamos analisar a família sob o ponto de vista da sua criação, sobre o ponto de vista da sua estrutura e sobre o ponto de vista dos princípios que devem reger a família. Portanto, é necessário que abordemos esses temas para que nós possamos trazer uma compreensão um pouco mais acurada, um pouco mais específica acerca da família. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele nos traz uma verdade, ele nos traz uma informação extraordinária, uma informação grandiosa. E qual é a informação, dentre outras, que esse texto nos traz? Ele nos revela que a família não é uma criação do homem. Ele nos revela que a família não é uma criação do acaso. Ele nos revela que a família não é uma criação sazonal, não é uma criação que tem prazo de validade. Mas o texto nos revela que a família é uma criação de Deus. O texto nos revela que a família é algo, é uma semente que foi gerada no coração de Deus. Portanto, a família é um projeto de Deus. Portanto, a família é algo que Deus criou, que Deus gerou no seu coração. Portanto, papais, portanto, mamães, portanto, filhos aqui presentes, viver a família é viver a vontade de Deus. Viver a família é viver o querer de Deus. Viver a família é andar nos caminhos do Senhor, é cumprir o propósito do Senhor. E nós só conseguiremos viver uma família que viva a amplitude do relacionamento interfamiliar. Nós só viveremos isso se nós chamarmos o Senhor, se nós entregarmos o Senhor para ser o dono da nossa casa, para ser o dono dos nossos filhos, para ser o dono da nossa esposa, para ser o dono dos projetos da nossa vida, para ser o Senhor da nossa casa. O Senhor tem que ser o Senhor da sua casa, meu irmão. O Senhor tem que ser o Senhor da sua casa, minha irmã. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ter um espaço especial, no espaço mais adorado, no espaço mais honrado, no espaço mais visitado, no espaço mais falado, no espaço mais enxergado da tua casa. Deve
no Senhor. Mas preste atenção, esse texto também fala, ele também nos fala que o Senhor, ao criar a família, ao criar o homem, e depois ao criar a mulher, Ele deu autoridade sobre essa família, sobre todas as demais criações. Ele revestiu essa família de quê? De autoridade. De autoridade. De autoridade, de domínio. Ele constitui essa família como mordomos do Senhor, como aquele que tinha incumbência, que tinha responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor. É dessa forma, é desse jeito. O Senhor nos constituiu como família, para que sejamos espelho, para que sejamos sal da terra, para que influenciamos, para que a partir desse núcleo, que é uma família, que essa família influencie outras famílias, que essa família dê bons exemplos, que essa família venha influenciar outras pessoas com as mesmas práticas, com as práticas do Evangelho, com as práticas do Senhor, cumprindo os preceitos, cumprindo os caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou. Mas preste atenção, quando nós vamos para o versículo 16 de Gênesis 2, lá no versículo 16, o Senhor também Ele estabelece balizamento. Diga comigo assim, balizamento. Ele estabelece balizamento para a família. Ele diz para Adão, Ele diz para Eva: dentro aqui no Éden você pode fazer tudo, mas há um limite, há uma fruta, há uma árvore ali, da qual você não deve comer o fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Portanto, a família é o coração de Deus, a família é o sonho de Deus, a família é a referência de Deus na terra. Mas a família só vai viver, como eu disse anteriormente, a plenitude de Deus, se ela viver na obediência. É preciso que a família viva na obediência. É preciso que a família se submeta ao governo, se submeta à autoridade, se submeta ao poder do Senhor. É preciso que a família cumpra os mandamentos de Deus, porque só assim essa família vai fazer a vontade de Deus, porque só assim essa família vai honrar aquilo que o Senhor lhe entregou. Só assim essa família vai cumprir as atribuições, cumprir o papel daquilo que o Senhor estabeleceu. Para mim como pai de família, para você como pai de família, das mães, dos filhos que estão aqui presentes nessa noite. E agora eu vou te chamar, venha comigo que nós vamos agora fazer uma imersão na dinâmica da criação, para que entendamos de uma forma um pouco mais aprofundada o papel dessa instituição tão abençoada e tão querida por Deus, que é a família. Preste bem atenção, como sabido, o Senhor primeiramente criou a terra. Depois de criar a terra, o Senhor criou todos os animais que nela deveria habitar. E em seguida, Deus criou o homem. Deus criou Adão. Mas, observando ali, o Senhor viu que Adão estava sozinho. O Senhor viu que Adão estava certamente triste. Aí o Senhor disse: vou criar uma ajudadora para
Adão. Agora preste atenção aqui. Adão foi criado de quê? Do pó. Foi criado do barro. E o Senhor agora está buscando, e o Senhor agora vai criar uma companheira, uma ajudadora para Adão. Olha só, olhando sobre o ângulo, olhando sobre a visão, olhando sobre a ótica humana e pela lógica humana, o certo seria Deus criar Eva de que forma? Também do pó, não é verdade? Mas foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Nós acabamos de ler o texto, e o texto nos diz que o Senhor fez vir um sono profundo em Adão, e o Senhor tirou da sua costela uma parte dela, e a partir daí o Senhor criou Eva. E a partir daí o Senhor fez o quê? Ele criou Eva. Preste bem atenção. Este foi um ato, este foi um acontecimento extraordinário sobre o prisma, sobre a ótica espiritual. E nós precisamos de entender a razão pela qual o Senhor procedeu dessa forma, dessa maneira. E preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós vamos para esse modus operandi, ou seja, para essa maneira, por esse método em que o Senhor usou para criar a mulher, nós precisamos de entender que esse gesto, ele diz algo muito especial para mim e para você. Mas o que esse gesto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na verdade não era tão somente um ato de criação de uma mulher, de uma ajudadora para o homem. Não era tão somente o ato de criar uma mulher e juntar ela ao homem para a formação de um casal, como se fossem estrangeiros, que um é tirado daqui e outro é tirado dali, e eles se encontram para formar uma família. Nós estamos diante de uma situação excepcional. Diga comigo assim, uma situação excepcional. E qual que é a excepcionalidade dessa situação? E qual que é o momento de destaque dessa situação? É que nós estamos diante de alguém que deu uma parte de você, de alguém que deu um pedaço de você para a formação de uma vida, para a criação de uma vida. E a palavra nos diz que esse casal, eles se tornaram o quê? Uma só carne. Mas preste atenção para a poesia que Adão declara a Eva no momento em que ele se deparou diante dela e disse: que maravilha. Preste atenção, versículo 23. Olha só bem o que ele fala. Ele diz assim: e disse o homem
esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então ele se alegrou, e naquele momento ele faz uma poesia para ela. Meu Deus, isso é forte demais. Isso é algo extraordinário. Isso é algo maravilhoso. Aquele homem disse: agora eu tenho uma companheira. Agora eu tenho uma ajudadora. Mas prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Como é a mensagem? Qual é a mensagem que essa atitude de Deus, que essa metodologia de Deus para criar ajudadora para o homem, para onde é que essa flecha ela aponta? Qual que é o alvo dessa flecha? Prestem bem atenção. Essa flecha é uma flecha que aponta para um alvo, e esse alvo é o amor. Diga comigo assim: esse alvo é o amor. Porque, vem comigo aqui, só um amor grandioso, só um amor extraordinário, só um amor excepcional vai tocar de uma forma tão profunda no coração de alguém, no íntimo de alguém, na pessoa de alguém, a ponto dessa pessoa querer se dispor em ceder uma parte de si, ou seja, em ceder um pedaço de si para formar alguém. Este amor a que eu me refiro não é um amor comum, não é um amor eros, não é um amor estóide, não é um amor filéu, é um amor ágape. Então, ou seja, o que fez com que Adão abrisse mão de parte dele para a formação da sua companheira, para a formação da sua família, foi um amor, e um amor ágape. Mas venha comigo, quando eu falo de amor ágape, quando eu falo para alguém que se dispõe em ceder parte de você, quando eu falo de alguém que tem essa disponibilidade de dar algo sem pedir nada em troca, esse ato é um ato que ele se refere, ele aponta para onde? Ele aponta para onde? Ele aponta para o autor e o consumador da vida. Ele aponta para o Senhor Jesus, porque guardada a devida proporção, quem é que deu a sua vida para que alguém tivesse vida? Quem que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida? É o Senhor Jesus. Portanto, aquele ato ali de Adão, dá uma parte de si para a formação da sua companheira, para a formação da sua mulher, ele reflete ali o caráter, o amor de Cristo para com cada um de nós. Amém? O que o Senhor está me dizendo com isso?
família é algo que foi formada, que foi criada para que os atos que fluem dentro dessa família, para que os atos que são exercitados dentro dessa família, eles sejam movidos por um amor ágape, por um amor verdadeiro, por um amor que não pede nada em troca, por um amor extraordinário, por um amor que move montanha, por um amor que refuta obstáculos, ventania, tempestade, tudo que tentar atingir essa família. E eu queria dizer para você algo maravilhoso, algo extraordinário, que, olha só, a relação interpessoal, ela demanda de nós realmente essas denúncias, ela demanda de nós que externemos para com a pessoa com quem nos relacionamos um amor extraordinário, um amor ágape. No momento em que o Senhor faz com que Adão, ele tem ali aquele sono profundo, para que a partir desse sono ele retire ali uma costela que se formasse Eva. Naquele momento o Senhor introduziu ali no coração dele o amor ágape, porque o Senhor já sabia que a partir daquele momento ele iria se relacionar com Eva. Então ele precisava desse amor ágape, ele precisava desse amor verdadeiro, ele precisava desse amor que o permitisse estabelecer uma relação com a sua mulher, entendeu? Compreendendo-a, entendendo-a. E Eva, quando ela foi formada, ela já é formada também, revestida desse amor ágape, desse amor verdadeiro. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que quando, marido, você olhar para sua esposa, quando eu olhar para minha esposa, é preciso que saibamos, você não está olhando para alguém estranho a você, você não está olhando para alguém que é sua adversária, esposa, você não está olhando para alguém que é o seu adversário, mas você está olhando para alguém que é uma parte de você, é uma parte de você. Quando eu olho para minha esposa, com quem eu casei, no dia 5 de janeiro de 1991, quando eu olho para ela, é preciso que eu veja nela uma parte de mim. Quando ela olha para mim, é preciso que ela veja em mim uma parte dela. Portanto, nós somos o quê? Um só corpo, nós somos um todo. Por essa razão, quando você insurge contra a sua esposa, quando a sua esposa insurge contra você, na verdade, a primeira pessoa que é afligida, a primeira pessoa que é tocada, somos nós mesmos. Quando o esposo resolve trair a sua esposa, pode ter certeza que a primeira pessoa a ser traída não é a esposa, é ele mesmo, porque ela é parte dele, porque ele é parte dela. Quando alguém insurge contra a sua esposa, quando alguém fala mal da sua esposa, que você apoia, na verdade você está se jogando, está se lançando contra você mesmo, porque ela é parte de você, você é parte dela. E foi exatamente por isso que o Senhor criou a mulher a partir desse movimento, a partir desse comportamento, a partir dessa atitude, para que a família fosse formada, para que a família fosse forjada dentro dessa realidade, dentro desse entendimento que somos uma só carne, dentro desse entendimento que nós precisamos sim estabelecer uma harmonia, um respeito, precisamos ter uma vida pautada nos valores e nos princípios de Deus. Então, até agora, nós falamos da formação da família. E nós vamos nesse tempo
breve que ainda nos resta, nós vamos falar da estrutura dessa família. E para tanto eu convido a ler o Salmo 127. Salmo 127. Nós vamos ler o Salmo 127. Prestem atenção. Amém? Todo mundo gostou? Então o Salmo 127 está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então vamos lá, vamos lendo aos poucos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então preste atenção: se o Senhor não for o edificador da nossa casa, se o Senhor não for aquele que vai cuidar da nossa casa, se o Senhor não for o Senhor da nossa casa, de nada adiantará. De nada adiantará. Não adianta eu me esforçar. Não adianta eu trabalhar dia e noite. Não adianta. É necessário que o Senhor seja o edificador da nossa casa. É necessário que Ele seja o Senhor da nossa casa. É necessário que entreguemos a nossa casa ao Senhor. É necessário que digamos, Senhor, venha, toma minha casa nas tuas mãos, toma minha família nas tuas mãos, toma os meus sonhos nas tuas mãos, toma os meus projetos nas tuas mãos, Senhor. E eu entrego a minha casa ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entregar a nossa casa ao Senhor. Nós precisamos fazer do Senhor a base, o sustentáculo, os princípios norteadores da nossa casa, da nossa família. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Portanto, entregue a tua vida, entregue os teus filhos, entregue o teu esposo. Nós, marido, entreguemos a nossa esposa no altar do Senhor. Consagremos os nossos filhos no altar do Senhor e descansemos em paz, porque o Senhor é que cuida de nós. É claro que eu não estou dizendo aqui que não tenhamos que fazer a nossa parte, que não temos que trabalhar, que não temos que estudar, que não temos que buscar a realização, o cumprimento dos sonhos que almejamos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não adianta nada nós fazermos isso se não tivermos a disposição para entregar a nossa casa, a nossa vida, os nossos projetos, os nossos filhos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor. Preste atenção: os nossos filhos, eles não são peso para nós, pelo contrário, eles são bênçãos que o Senhor nos concedeu. Os nossos filhos são presentes de Deus. Os nossos filhos são bênçãos de Deus. O Senhor nos deu para que cuidemos deles. Meu irmão, minha irmã, talvez você vai dizer: eu não fui gerado, eu não fui criado na melhor família. Mas saiba que a família que o Senhor lhe deu, agradeça a Deus por você ter sido levantado, por você ter sido gerado nessa família, que essa é a família de Deus para você. Sim, é uma família imperfeita, como todos nós somos imperfeitos, mas é a família que Deus lhe deu
ame a sua família, ame a sua família. É muito interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, no versículo 25, ele traz ali um ensinamento para nós, maridos. Ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, se preciso for, marido, morra pela tua esposa. Se preciso for, dê a vida pela sua esposa. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe confiou, porque o Senhor lhe entregou, porque o Senhor disse: ó, essa é a sua ajudadora, essa é aquela que vai caminhar com você. Portanto, ame a sua esposa. Filhos, amem os seus pais, respeitem os seus pais, porque isso vai lhes dar o quê? Um prolongamento de vida. Isso vai lhes dar o quê? Uma vida longa. Pode não ser os melhores pais, mas são os pais que Deus lhe deu. A sua mãe foi alguém que lhe gerou, foi alguém que permaneceu por 9 meses ali no ventre, te alimentando. É a tua mãe. O teu pai é o teu pai. Portanto, honre-os, honre o teu pai, honre a tua mãe. Pai, honre o teu filho. Mãe, honre o teu filho. Família, busquem viver a vida dentro do propósito de Deus, exercitando todos os dias os princípios e os valores de Deus. Chame Jesus para ser o Senhor da sua casa. Chame Jesus para ser o dono da sua casa. Busque na Bíblia os princípios que você deve aplicar, que você deve exercitar todos os dias na tua casa. Não abra mão disso. Não abra mão de ver a tua família nos pés do Senhor. Não deixe que os princípios e os valores desse mundo corrompido tente permear dentro da sua família, estabelecendo princípios e valores que não têm absolutamente nada com o Senhor, que não têm nenhuma identidade com o Senhor. Procure viver uma vida segundo os valores de Deus, segundo os princípios de Deus. Amém. Glória a Deus. E é muito interessante que o Salmo 128, que eu tinha até separado aqui para ler, ele já foi até lido. Ele foi até lido pela Alicia. E é exatamente isso. São aqueles princípios que nós devemos cultuar, que nós devemos instrumentalizar, que nós devemos colocar em prática na nossa casa, na nossa vida. Nós percebemos que se tem um alvo que o inimigo alveja dia e noite, é a família, porque ele bem sabe que a família é um sonho, é um projeto de Deus, porque ele bem sabe que uma família estruturada, uma família vivendo os princípios de Deus, vivendo a identidade de Deus, vivendo aquilo que o Senhor estabeleceu para a família, é uma família forte, é uma família que não se corrompe. Não é uma família que nós podemos dizer que não tem adversidade. Ela vai ter sim adversidade, ela vai ter tempestade, mas nenhuma adversidade, mas nenhuma tempestade vai o sucumbir, vai o aniquilar, porque ela está sustentada, porque ela está apoiada nos princípios e nos valores de Deus, valores esses que são incorruptíveis, valores esses que não comungam, que não têm identidade, que não têm comunhão com o mundo. São valores que estão muito acima de tudo isso aqui que nós vivenciamos. São valores que estão acima daquilo que são os valores do mundo, daquilo que são os presentes do mundo, porque esse mundo não pode nos atrair, porque esse mundo não tem absolutamente nada para nos dar. Esse mundo ele só quer nos sucumbir, ele só quer nos aniquilar, ele só quer nos levar para o buraco. Quem quer nos erigir a condição de honradez, a condição de um sucesso, não sucesso segundo os valores do mundo, mas segundo os valores do alto, é o Senhor. Porque Jesus morreu na cruz exatamente para isso, para que eu e você tivéssemos oportunidade, para que eu e você pudéssemos viver uma vida separada. Agora eu tenho uma fonte da qual eu posso me servir. Agora eu tenho uma fonte que eu posso me valer dela, que é aquela fonte que
foi aberta pelo Senhor através do sacrifício da cruz, que é aquela fonte que foi aberta, porque o véu se rasgou e o Senhor permitiu que nós entrássemos lá no trono da glória, no trono de Deus, e consagrasse a nossa família e buscasse ali nos princípios de Deus os valores norteadores da nossa família, da nossa casa. É assim. É assim. É dessa forma.